E um abraço para você que se liga aqui no canal Tu Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 11 de setembro. Neste conteúdo de agora, temas importantes para a gente conversar sobre Botafogo. Eu quero trazer nesse conteúdo de agora 2 temas, tá? Primeiro, o que fazer para a gente ser campeão brasileiro? Sábado a gente enfrenta o Corinthians, 9 horas da noite no estádio Newton Santos. Jogo importantíssimo, se você puder, vá no estádio Newton Santos, compareça. A presença do torcedor é fundamental nessa reta final. Então, cara, eu não vou falar de Libertadores agora não. Quero falar de Campeonato Brasileiro. Qual o caminho do Botafogo? O que precisará ser feito para a gente ser campeão dessa competição? Botafogo é o líder com 50 pontos. Então vamos ver aqui o caminho do Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Vou dar minha opinião também, o que precisa ser feito. Vamos passar aqui nos jogos, quantos pontos aqui podemos fazer, qual o número mágico para a gente ser campeão. Vamos entrar aqui nesse tema do Campeonato Brasileiro, porque realmente dá para o Botafogo ser campeão. E para fechar, aí eu já vou para um outro tema que tem tudo a ver. O elenco do Botafogo, principalmente do meio para frente, foi muito bem montado. A cobrança agora, cara, vai ser em cima do técnico Arthur Jorge. A cobrança agora vai ser em cima dos jogadores. O John Textor fez o que podia ser feito. E olha, se a gente pegar os quartetos do Botafogo, são 3, cara. A gente tem o quarteto número 1 do time titular. A gente tem o quarteto número 2. E a gente tem o quarteto número 3. Cara, o Botafogo tem 3 quartetos sensacionais. Então, opções para o ataque não faltam. A gente vai conversar sobre isso, porque realmente o ataque do Botafogo é muito poderoso e é o que talvez possa fazer o Botafogo ganhar títulos nessa temporada, tá? Porque é muito forte mesmo do meio pra frente o Botafogo. Mas antes, aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo, de graça, não custa nada. Se quiser, se puder, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos lá, primeiro eu quero conversar com vocês sobre o caminho do Botafogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O que precisa ser feito para a gente ser campeão do Campeonato Brasileiro? Primeiro a gente vai entrar aqui em algumas situações, alguns temas importantes, depois eu dou minha opinião. Por quê, cara? O Botafogo é o líder com 50 pontos, o Fortaleza é o segundo com 48, só que o Fortaleza tem um jogo a menos. E esse jogo a menos do Fortaleza, né? Eu acho que tem, né? Ou já jogou o Fortaleza? Eu acho que o Fortaleza ainda tem um jogo a menos. Se eu não me engano, também é contra o Internacional, esse jogo a menos. Se eu não estiver falando besteira, tá? Sobre o Fortaleza. E a gente vai ter que dar uma secada no Fortaleza, porque o Fortaleza tá a 2 pontos atrás do Botafogo, mas tem um jogo a menos. Dito isso, o Botafogo é líder com 50 pontos. Agora, cara, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, voltando agora a data FIFA, o Botafogo pega o Corinthians sábado, 9 horas da noite no estádio Newton Santos. Esse jogo do Corinthians, adiante, faltam 13 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Ou seja, 13 rodadas, 39 pontos em disputa. Repito, faltam 13 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, 39 pontos em disputa. O Botafogo tem 50, tá? Jogos que restam para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. São 13 jogos para terminar o Brasileiro. Corinthians dentro de casa, sábado no estádio Newton Santos, 9 horas da noite. Depois o Botafogo pega o Fluminense no Maracanã. O Grêmio em campo neutro, ou em Brasília ou no Espírito Santo. Ainda vai ser definido. Depois o Botafogo pega o Atlético Paranaense fora de casa. Depois o Botafogo pega o Criciúma no estádio Newton Santos. Depois Bragantino fora de casa.
Vasco no estádio Newton Santos e o Cuiabá no estádio Newton Santos. Depois o Botafogo sai para encarar a equipe do Atlético Mineiro fora de casa, Vitória no estádio Newton Santos. Aí vem uma sequência pesada. E isso aqui é bom a gente prestar atenção, porque os últimos 3 jogos do Botafogo no Brasileiro vai ser uma sequência pesada. São 3 jogos duríssimos. Palmeiras fora de casa, Internacional fora de casa e o Botafogo encerra o Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no estádio Newton Santos. Então, se a gente pegar, talvez, aqui eu não olhei a tabela dos outros clubes que estão brigando pelo título, mas os últimos 3 jogos do Botafogo talvez sejam os mais difíceis dos outros concorrentes ao título. Repito, os últimos 3 jogos, Palmeiras fora de casa, Internacional fora de casa e o São Paulo encerrando o Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos. Agora, a gente vai fazer o seguinte, como eu disse, né? O Botafogo tem 50 pontos. O número mágico para qualquer equipe ser campeã do Campeonato Brasileiro, a pontuação ali mágica é acima dos 70 pontos. Se a gente pegar a média, eu estou dizendo a média porque tem exceções, tá? Deixando claro. Mas se a gente pegar a média dos campeonatos brasileiros desde quando ele se tornou pontos corridos, o vice-campeão, o segundo colocado, sempre faz 69 pontos. É o limite do vice. O vice sempre faz 69. Então a equipe que faz de 70 para cima, geralmente ela bate campeã do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo tem 50. Para a gente fazer 70, faltam 20 pontos. Nossa, mas são muitos pontos. Não, cara, 20 pontos são 7 vitórias. Então, em 13 rodadas que faltam para o Campeonato Brasileiro acabar, o Botafogo tem que ganhar 7. De 13, o Botafogo tem que ganhar 7. Porque se o Botafogo fizer mais 7 vitórias nesse Campeonato Brasileiro, o Botafogo ultrapassa a marca dos 70 pontos. E aí, meu irmão, tudo pode acontecer. Como eu disse, geralmente o vice colocado faz 69 e quem faz acima de 70 bate campeão. Talvez esse ano vai precisar fazer 75, 80 pontos, mas a gente tem que focar 70 pontos, acima de 70, se a gente quiser ser campeão brasileiro. Como eu disse, 7 vitórias de 13 jogos, o Botafogo já passa a marca dos 70 pontos. Cara, não é tão complicado porque se a gente pegar nessa reta final, o Botafogo, nesses 13 jogos que faltam, ele vai jogar, cara, 7 em casa. O Botafogo joga 7 jogos em casa. Corinthians, o Grêmio, que é em campo neutro, o Criciúma, o Vasco, o Cuiabá, o Vitória e o São Paulo. Todos esses jogos dentro do estádio Newton Santos. Então, se o Botafogo, teoricamente, só ganhar os jogos em casa, o Botafogo talvez possa bater campeão do Campeonato Brasileiro, porque ele vai passar dos 70 pontos. Então, teoricamente, é só o Botafogo ganhar os jogos dentro de casa. São 7 jogos e com adversários aqui que realmente dá pra gente ganhar. Os jogos fora, como eu disse, Fluminense fora de casa, Atlético Paranaense fora, Bragantino fora, Atlético Mineiro fora, Palmeiras fora e Internacional fora. Então o Botafogo tem que fazer a parte dele dentro de casa. O Botafogo ganhando seus jogos dentro de casa, o Botafogo passa da marca dos 70 pontos e ainda dá pra gente ganhar jogos fora também. A gente tem condições de ganhar o Fluminense no Maracanã, clássico, Atlético Paranaense fora de casa, Bragantino, Atlético Mineiro, por que não ganhar o Palmeiras fora de casa de novo? O Internacional. Então, mas o foco, cara, é ganhar os jogos dentro de casa, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Não, deixa eu já dar minha opinião, que eu acho que eu já expliquei bem explicadinho pra vocês, né? Tá bem explicadinho o que precisa ser feito. A minha opinião, Iverson, o que o Botafogo precisa de fato mesmo, na sua opinião, para ser campeão? É isso aí? É ganhar os jogos em casa para passar dos 70 pontos e ver o que acontece? Primeiro é isso, jogo a jogo. Claro, a gente tem que ir jogo a jogo. A ansiedade é muito grande por tudo que aconteceu também ano passado, que a gente não gosta nem de lembrar. Agora, gente, é só o Botafogo fazer o que ele vem fazendo. O Botafogo tem que manter a regularidade que vem tendo. Se o Botafogo mantiver
a regularidade que já vem tendo, cara, a gente vai bater campeão desse campeonato brasileiro. Mas como eu disse, jogo a jogo, o apoio da torcida é fundamental. Por isso que eu falo, vire sócio, vai no estádio Newton Santos, porque o apoio do torcedor nessa reta final vai ser fundamental para a gente ganhar principalmente os jogos dentro de casa e, quem sabe, não ganhar esse título brasileiro. Fica aí que eu já volto. Aí eu vou finalizar com um tema que tem tudo a ver. Cara, do meio pra frente, cara, a gente tem vários quartetos. O ataque do Botafogo tá fantástico. E assim, dá pra ser campeão do Campeonato Brasileiro. Não vou falar da Libertadores agora, porque o foco é brasileiro. Mas fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, eu sei que tá todo mundo ansioso, mas a gente já tem que começar a fazer os cálculos, os caminhos do Botafogo, principalmente nesse Campeonato Brasileiro que temos condições de ganhar. Libertadores também temos, mas o foco nesse vídeo agora é o Campeonato Brasileiro. Mas antes, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses aí que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, tudo que eu falei na primeira parte do vídeo, por que eu tô tão iludido? Principalmente por conta disso aqui, ó. O Botafogo, cara, montou um elenco sensacional para essa temporada, essa janela do meio do ano. O técnico do Botafogo, Arthur Jorge, não pode reclamar de nada. O Botafogo trouxe laterais, o Botafogo trouxe meio-campista, o Botafogo trouxe zagueiro. Cara, preencheu todas as lacunas que faltavam. Então, todas as lacunas foram preenchidas. O técnico do Botafogo não vai poder reclamar. Então, as cobranças agora serão em cima do técnico e dos jogadores. Está nas mãos desses caras, jogadores e técnico. Está na mão desses caras para a gente conquistar um título, talvez até 2 esse ano. Agora, por que eu tô falando isso? Se a gente pegar, cara, os quartetos do Botafogo no ataque, a gente não tem um quarteto, não. A gente tem 3 quartetos. Qual equipe no Brasil tem isso, gente? 3 quartetos de qualidade, vou mostrar e vou provar para vocês. O primeiro quarteto, na minha opinião, que é do time titular do Botafogo, é, para mim, top 1 do Brasil disputando com o Flamengo. Para mim, o quarteto de ataque do Botafogo titular é top 1 do Brasil disputando com o Flamengo. Quem são os 4 jogadores de ataque do Botafogo do time titular? São eles: Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. Para mim, só o Flamengo tem um quarteto igual ou parecido com o nosso no futebol brasileiro. Se a gente for para os reservas, o quarteto número 2, Júnior Santos voltando de lesão, Matheus Martins, Tiquinho Soares e Eduardo voltando de lesão também. É top 5 no futebol brasileiro, o quarteto número 2. E a gente ainda tem o quarteto número 3, que são Jefinho, Carlos Alberto, Matheus Nascimento voltando de lesão e o Romero. Esse quarteto número 3, pra mim, cara, se a gente pegar 10 equipes aí do Campeonato Brasileiro, talvez ganhe de umas 10 equipes aí, cara, do futebol brasileiro. Então, olha o nível do nosso ataque. A gente não tem um quarteto de qualidade, a gente tem 3. Então, realmente, o time está muito bem servido nas peças no ataque. Opções não faltam para mudar um jogo. Como eu disse, tá nas mãos do Arthur Jorge, nas mãos dos jogadores, tá nas mãos desses caras aí para a gente ser campeão brasileiro e talvez também da Libertadores. Se você chegou até aqui, muito obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quarta-feira, tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde, estou de volta com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino. Fogão, tá perto. Vamos ganhar, cara. Eu tenho certeza disso, esse ano vai. Eu gosto mais de você do que de mim.